Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a vitória do Flamengo. Olha, foi no sufoco, no finalzinho, meus amigos. Olha, todo mundo ficou preocupado. Foi no sufoco, nação, mas o Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, né? Que seja diferente do que aconteceu na fase de grupos, que o Flamengo sofreu demais. Mas o importante é o seguinte, vamos virar a chave, vamos comemorar a classificação, porque muita gente, eu acho que muita gente torceu contra a gente hoje, mas a gente conseguiu esse golzinho aí que deu a vaga. O Flamengo se classifica em segundo lugar na fase de grupos da Libertadores da América. Vamos juntos analisar a imprensa esportiva falando aí sobre essa classificação do Flamengo. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal meu, Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Já coloca nos comentários aí a sua análise, a sua opinião da vitória do Flamengo. Deixa também sua risada pros antes que estavam torcendo contra a gente. Deixa o like no vídeo e coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Permitiu ao Flamengo fazer gols. Então, eu não digo nem que o resultado é bom, porque contra esse time, com essa fragilidade toda, acho que a obrigação do Flamengo era ter feito os gols necessários, mais 2, para ficar na primeira colocação e escapar, né, de Palmeiras, de São Paulo, de River Plate, de provavelmente Racing, Internacional. Claro que sempre você pode dar sorte. A sorte do Flamengo qual seria? Pegar a LDU, o mesmo time que ficou na primeira colocação do seu grupo nas oitavas de final. Ou, vá lá, um Vélez. Mas, assim, a chance de você ter um confronto já muito mais duro nas oitavas é muito maior. Então, acho que nem o resultado foi tão bom assim. Agora, imaginar o sofrimento que a gente viu no final do jogo, principalmente, isso eu achei que era impossível. Mesmo tendo visto os 90 minutos, imaginar esses 3, 4 minutos finais, eu não imaginava. Foi uma coisa absurda mesmo, que sem de torcedor agradecendo ao Rossi por essa classificação, é realmente impressionante. André Kfouri, sobre a frase do o importante era ganhar, é difícil a gente utilizar essa frase quando o Flamengo, porque já demonstrou o que demonstrou de futebol, já apresentou um futebol muito melhor do que apresentou hoje, e também por conta do elenco, né? Então é difícil a gente olhar para o Flamengo e falar assim, mas o importante é que vencer uma partida. Mas boa noite, Marcela, boa noite a todos. Esse jogo, ele é compatível com o resto da fase de grupos do Flamengo, né? A gente não pode reclamar, a gente não pode criticar o Flamengo de incoerência durante essa fase de grupos da Libertadores, em que a gente imaginava que, por exemplo, o Flamengo faria o que o Palmeiras fez no seu grupo. O Palmeiras encerrou a sua fase de grupo hoje com um placar de tênis, um pneu na última partida e zerou a fase de grupos do torneio. A gente imaginava que o Flamengo fizesse algo parecido, tem potencial para isso. A gente olha os adversários, o que o Flamengo já tinha jogado, né? A capacidade técnica, aquilo que o Flamengo reúne como jogadores, um número de jogadores com capacidade para decidir, desde o início contra esse mesmo Táchira, mais fora de casa, obviamente, quando o Flamengo vence para abrir a Libertadores e é criticado pelo Felipe Luiz com justiça na entrevista coletiva, ali parecia que, bom, a partir de agora as coisas vão ser diferentes, esse foi um jogo fora daquilo que o Flamengo poderia fazer, deveria fazer, e com o passar do tempo, óbvio, a visita do Córdoba ao Maracanã, quando o Flamengo se colocou num buraco que ele conseguiu sair hoje, com muito sofrimento no final do jogo. E a falta de controle que o Flamengo demonstrou, que é uma das principais características do time que o Felipe Luiz quer ver em campo, ela ficou muito evidente no final, né? Porque uma coisa é você passar por um período de sofrimento no jogo porque as coisas não estão acontecendo, você tenta de um jeito, que é com mais elaboração, você não consegue porque você está sendo bem marcado e não parecia estar num dia inspirado. Numa noite inspirada. O Pedro, por exemplo, fez uma atuação aquém daquilo que ele está acostumado a fazer, a gente está acostumado a ver. Mas isso não é uma crítica individualizada, ele não é culpado de nada, mas é um detalhe a mais numa noite em que o Flamengo jogou mal. Aí você começa a tentar chutar de fora da área, que é um recurso plenamente válido e inteligente em situações como essa. As coisas não funcionam também. E aí o medo do gol não sair começa a tomar conta do estádio e depois do time em campo, e você percebe uma equipe travada pelos nervos. Ao não calor que o Flamengo levou do Táchira, eu tô de pleno acordo com o Jean. Dava para imaginar uma série de coisas ruins acontecendo na noite de hoje. Mas o Flamengo sofrer da maneira que sofreu e quase levar o gol de empate, quando deveria estar
soberano em campo, defendendo esse placar de 1-0, que não era o melhor que o Flamengo poderia fazer, mas fazia, pelo menos, com que o Flamengo escapasse dessa fase de grupos em segundo lugar. Agora é aquilo, potencial é potencial. Botafogo se classificou ontem, em segundo também. Então, vai ter bastante gente aí que se orgulhou da sua fase de classificação e do primeiro lugar, já de cabelos em pé. Para pegar Flamengo e Botafogo. A parte teórica disso é a pura verdade. O Flamengo, principalmente, não mostrou futebol que confirme essa ideia. O sorteio segunda-feira, meio-dia, e é claro que vocês acompanham aqui na ESPN e também no Disney+. Vamos para o Maracanã, vamos conversar com o Gustavo Zupac. Ele acompanhou, inclusive, estava na transmissão, nos comentários. Ô Zupa, a torcida reclama demais, o Rossi não gosta porque a torcida vai no intervalo, mas é um Flamengo que poderia apresentar um futebol muito melhor, não consegue apresentar. Mas era um Flamengo que tinha a obrigação de vencer e por isso ficou muito nervoso. O Flamengo, pelo tamanho que tem, não tem de ficar nervoso porque tem de vencer Deportivo Táchira em casa não, Zupa. É isso, Marcela. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que o que deu para ver de algo positivo, de trechos de bom jogo nessa vitória do Flamengo sobre o Táchira, foi muito menor do que se imaginava, né? O Flamengo, como é de praxe, como é o seu padrão, começa os tempos com muita força e quando não consegue abrir o placar ou aumentar o placar no segundo tempo, nesse começo, o time tem mostrado dificuldade de manter. Então, os primeiros 10, 12 minutos não foram ruins. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram interessantes, mas o Flamengo teve problemas para executar a sua proposta. Nem acho que o problema hoje foi a proposta. Seria desafiador para o Flamengo tentar furar de fato a linha de 5 defensiva. O Táchira mudou a maneira que joga. O Táchira raramente joga com 3 zagueiros. Aliás, o Táchira na temporada só jogou antes de hoje 2 vezes com 3 zagueiros. Contra o Flamengo, lá na ida em São Cristóbal, e contra a LDU em Quito. Hoje foi a 3ª vez, porque o Táchira sabia que tinha que reforçar o sistema defensivo para enfrentar o Flamengo. Então seria previsível o nível de bloqueio que o Flamengo teria que tentar furar. Então acho que até do ponto de vista estratégico, o Felipe tentou um jogo por fora, porque por dentro tinha muito congestionamento, o Cova e o Requenha fechando o espaço à frente da zaga, com a linha de 5 por trás, os pontas baixando. Então era natural que por fora o Flamengo tentasse. Então até acho que estrategicamente o Flamengo, em termos de proposta, fez o que deveria fazer, mas em termos de execução foi muito mal, né? Durante muito pouco tempo, algo de positivo no primeiro e no segundo tempo, e ao ver que as coisas não fluíram, o time viu o relógio passando e uma ansiedade, uma intranquilidade muito grande. O Flamengo venceu, o Flamengo se classificou, mas chama a atenção que um time tão técnico como o Flamengo, tão qualificado, contra um time tão inferior contra o Táchira, que estava sem a sua dupla de zaga titular, estava sem o seu lateral esquerdo, que é um bom marcador, estava sem o seu camisa 10, que é o jogador mais técnico da equipe, que é o Carlos Rocha. O Flamengo dependeu do pragmatismo para se classificar. E a gente não espera ver o Flamengo contra um time como o Táchira depender do pragmatismo. O que é que eu quero dizer como pragmatismo? Em qualquer jogo de futebol, quando as coisas não fluem como um time espera, quais são os 2 eventos capazes de transformar a partida? Uma bola parada, um milagre do goleiro. E foi exatamente por isso que o Flamengo se classificou, através desses 2 eventos. Uma bola parada, uma falta muito bem cobrada pelo Araújo e um belíssimo gol do Léo Pereira, a movimentação perfeita e o tapa com o peito de pé muito bonito para um zagueiro, e o milagre que o Rossi fez no final, né? Aliás, nos 2 últimos jogos do Flamengo, as 2 últimas vitórias do Flamengo, com interferência direta do Rossi. O pênalti que ele pega no Allianz Parque, que possibilita ao Flamengo depois construir a vitória, e a bola do jogo que ele pega na reta final. Então, assim, eu também não gosto de arquibancada vaiando em intervalo do jogo. Agora, a vaia após uma vitória de classificação, para mim ela é sintomática. O torcedor viu o jogo que vocês viram. O torcedor viu o jogo que eu vi. A gente espera mais do Flamengo na Libertadores e, repito, hoje o Flamengo venceu um time muito frágil, puramente pelo seu pragmatismo, não pelo seu recurso técnico. Pelo seu goleiro, né? E pelo Rossi. Bom, o Zupa fica conosco aqui no nosso Linha de Passe. Vamos ouvir os jogadores que falaram logo depois da partida. Vamos lá. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, que a equipe deles ia vir fechada.
Eles não tinham nada a perder, nós que tínhamos muita coisa a perder aqui, nós que tínhamos que buscar o resultado, eles vieram para tentar prejudicar a gente, mas como eu falo, claro que não queríamos passar em segundo, queríamos passar em primeiro, como a torcida queria, nós também jogadores, mas estou muito feliz com essa classificação e vamos que vamos, porque o Flamengo está vivo. Cara, no futebol hoje não tem mais jogo fácil, o adversário mesmo desclassificado veio querendo complicar o jogo. É importante a classificação, a gente também queríamos, assim como o torcedor, classificar em primeiro, é importante que classificamos. Agora é focar no jogo que a gente tem domingo e depois, que é muito importante pra gente, e dar seguida depois da Libertadores. Beleza, valeu. Na verdade a gente pecou quando não podia pecar, perdemos dentro de casa, não fizemos a fase de grupo dos sonhos com o primeiro lugar, jogando bonito, jogando futebol que o torcedor está acostumado a ver do Flamengo. E a cobrança vem, a expectativa que a gente cria é enorme, mas a gente não pode deixar de ressaltar a força do grupo. Em momentos em que a gente é colocado à prova de fogo, a gente sempre tem dado resultado positivo para o torcedor e acredito que para nós mesmos, eu acho que primeiro é para o grupo, a gente trabalha diariamente para que a gente possa conquistar resultados positivos. E a gente fica feliz, cara, fica feliz pela vitória, pela classificação. Poderia ser melhor sim, agora a gente tem que focar no que a gente pode melhorar daqui para frente. A gente está em segundo lugar do Brasileiro, oitavas da Copa do Brasil e agora vai vir oitavas da Libertadores. A gente tem que estar com a cabeça boa, tem que estar com a torcida do nosso lado. Eles estão do nosso lado, a gente vai fazer o nosso papel dentro de campo. Tá bom, obrigado. Muito bem, tá aí então os jogadores do Flamengo falando sobre essa vitória e essa classificação, mas com um futebol muito pobre. Vamos mostrar aos torcedores, logo depois da partida, como foi que os jogadores foram saindo de campo, os jogadores do Flamengo, foi debaixo de vaia. Vamos lá. O Felipe Luiz naquela bora, é isso, agora já foi, estamos classificados, vamos para a próxima e vamos ver o que é que a gente consegue fazer. A vaia vem porque o Flamengo quase que dá o único ponto para a LDU no campeonato. Depois do Táchira? Nesse torneio. O Táchira terminou, ninguém vai conseguir ser pior que o Táchira na fase de grupos. Saiu com 6 derrotas. Então, sim, o time tinha 5 derrotas quando chegou ao Maracanã. Não, o Flamengo ganhou os 2, mas tomou sufoco nos 2. Exatamente. Porque lá também no foi final apertado. Tomou um sufoco da equipe. E eu entendo o outro lado, que é o Flamengo, ele atingiu um tamanho, ele sempre foi gigante. Mas quando ele arruma a casa e se torna um clube rico e não endividado apenas, ele era só um endividado. Quando ele ficar rico, ele tem grana para gastar, ele vive numa outra dimensão, né? Você leva para o torcedor o seguinte, quase que um compromisso. Agora é só espetáculo. Não tem, e o futebol não é feito só de espetáculo. O futebol é feito de oscilações. Ainda mais nesta parte do mundo, onde você joga 10 partidas em 30 dias. É o que o Flamengo está submetido a isso e a maioria das equipes brasileiras com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então, quando você faz 10 partidas em 30 dias, isso também tem um impacto. Mas, diante dessa grandeza, o torcedor deixa de olhar para isso e só quer espetáculo, jogo após jogo. E, infelizmente, essas vaias, elas deveriam existir para quem faz o calendário. Né? E quem faz o calendário, nessa hora, não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que não se vê dentro de campo. Tem que jogar mais? Eu concordo totalmente. Não estou aqui dizendo que o Flamengo foi bem, que poderia fazer muito mais. Foi uma péssima campanha e o Flamengo conseguiu se classificar, hein? Porque em determinado momento estava fora. Sim, o empate estava fora. Me chamou a atenção que na entrevista, né, em quase todas as entrevistas, os jogadores falam da primeira colocação. E isso eu acho legal, porque pelo menos não é aquela coisa meio que você está alheio ao regulamento, que você não está entendendo. Então eles falam, bom, os torcedores queriam o primeiro lugar, assim como a gente queria o primeiro lugar. Então eu acho que tem muito disso que o Calçade falou, óbvio que tem da atuação muito abaixo da média, mas tem uma coisa de saber também que o primeiro lugar poderia facilitar. E aí,
Claro, a gente sabe que no fim das contas é só teórica a facilitação ou a dificuldade que você vai ter por conta do sorteio ou do adversário das oitavas. Na última Libertadores, o Flamengo tinha, talvez de todos os brasileiros, o caminho mais fácil do mundo e caiu pro Peñarol. O Botafogo tinha provavelmente não, com certeza, o caminho mais difícil, né? Porque Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas, quem passasse, e o Botafogo passou, pegou o São Paulo nas quartas, e se passar, teoricamente, pegaria o Flamengo na semifinal para depois disputar a final. E o Botafogo com o caminho mais difícil de todos, assim como o Palmeiras, o Botafogo acabou sendo o campeão e o Flamengo caiu cedo. Agora, eu acho que é importante também entender que os jogadores sabiam dessa necessidade. Sabiam que eles precisavam fazer outros 2 gols, porque, eu vou ser sincero, depois do primeiro gol, eu fiquei até na dúvida. Claro que eles sabiam da matemática, mas se eles estavam realmente interessados na primeira colocação. Porque o Flamengo não ficou depois amassando, pressionando. É claro que os 5 minutos finais tem a ver com o que o André falou, com o nervosismo e o medo de tomar um gol e aí perder, inclusive, a classificação. Mas me pareceu que faltou um pouco depois do 1-0 e atrás dos outros 2 gols que dariam, e contra o Táchira era perfeitamente possível você fazer 2 gols em 20 minutos, que dariam o primeiro lugar da chave. Tá aí, nação. Então o Flamengo venceu o Deportivo Táchira, foi 1-0, foi no sufoco, meus amigos. No sufoco, no apagar das luzes, quase que sofremos um gol ali do Deportivo Táchira. O Rossi fez uma defesa, mas eu vou dizer pra você. Agora a gente tem que virar a página. Não adianta ficar criticando, esquece isso aí. Vamos virar a página. Vai ter o Super Mundial de Clubes agora. É outro nível, outra história. E aí o Flamengo vai ter tempo para poder contratar, para poder se reforçar o elenco, para poder pensar nas oitavas de final da Libertadores da América. A gente viu o Arrascaeta. Tem que ter um reserva pro Arrascaeta. Então, José Boto, é hora de começar a abrir os olhos pro mercado, aproveitar essa janela especial do Super Mundial de Clubes para poder contratar jogadores suficientes para que o Flamengo possa disputar todas as competições. Chegou nas oitavas de final da Libertadores, não pode agora dar prioridade para outras coisas. Tem que ter prioridade na Libertadores. Já estamos nas oitavas de final. Vamos ver agora quem o Flamengo vai pegar, o que vai acontecer, mas como que vai ser o chaveamento, mas todo mundo espera de que o Flamengo possa fazer uma belíssima campanha a partir de agora, porque a fase de grupos foi desesperado, foi um desespero. Agora vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu gostaria da sua opinião, que você, torcedor, expressasse a sua opinião aí nos comentários, deixasse aí a sua análise, o que você achou da partida. Eu acho que todo mundo que assistiu a partida ficou com o coração na mão, porque cada lance ali do Deportivo Táchira dava um desespero. Ainda mais no final da partida, era pra fechar os olhos e sair andando. Porque, cara, foi assustador. Mas, como eu falei pra vocês, agora é hora de... O Flamengo fez seu dever de casa, se classificou nesse momento, então agora é hora de virar a página, pensar no Super Mundial, apoiar o Flamengo no Super Mundial para que faça uma belíssima campanha no Super Mundial de Clubes. A gente torce para que o Flamengo chegue longe no Super Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, melhor dito. Agora vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo nesse momento, no Campeonato Brasileiro, é o segundo colocado, está atrás de 1 ponto do Palmeiras. Na Copa do Brasil está classificado. Então, bom, vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, pensar aí nos novos reforços, e daqui a pouquinho tem o Felipe Luiz aí dando a coletiva aqui pra vocês, tá? Vamos deixar o vídeo aqui pra vocês. Grande abraço, nação! Estamos nas oitavas, a gente se vê no próximo vídeo.